Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém nesta quarta-feira, dia 27 de abril de 2022, sejam todos bem-vindos. E a notícia preocupante de hoje, meus amigos, foi gestada ontem à noite na Casa Branca. A porta-voz da presidência, Jen Psaki, disse com todas as letras que o Irã está há poucos dias de testar a sua bomba atômica. Eu já falo sobre isso, antes quero mandar um abraço imenso a todos os queridos amigos deste canal, inscritos e não inscritos, membros e não membros, que me desejaram franca recuperação com muito carinho, muita atenção. Vocês são fantásticos, moram aqui no meu coração e isso não é demagogia, não. Também quero aproveitar e pedir para os amigos deixarem o like, até mesmo o dislike, se não gostarem do vídeo, não importa, mas isso ajuda e muito o canal. E também, se puderem, deixem os seus comentários. Eu confesso que são muitos os comentários e nem sempre consigo ler a todos. Mas na medida do possível, sim, eu faço isso todos os dias e respondo também, na medida do possível, aqueles que eu posso. Então, se você gosta desse canal, deixe seu like, inscreva-se, compartilhe os nossos vídeos e, se possível, torne-se membro também. A membresia é baratinho, R$ 2,99 por mês ou R$ 6,99 por mês. E para aqueles que querem ajudar muito este canal, R$ 7,99 por mês. Muito bem. Dito isso, então vamos à notícia preocupante de hoje. Bem, saiu hoje no Times of Israel que os Estados Unidos confirmaram ontem à noite, terça-feira, que o tempo de explosão nuclear do Irã foi reduzido para semanas, para poucos dias. As negociações em Viena, diz o Times of Israel, entre Irã e as potências mundiais que fizeram parte do acordo nuclear de 2015 estão paralisadas há 6 semanas, devido supostamente a exigências do Irã de que Washington retire sua guarda revolucionária islâmica da lista de terroristas dos Estados Unidos. Já o secretário de Estado Antony Blinken disse que o tempo de fuga do Irã foi reduzido a uma questão de semanas. E aqui o Times of Israel esclarece que o período de fuga refere-se à quantidade de tempo que o Irã levará para acumular material físsil suficiente para uma arma nuclear, se assim o desejar. Bem, se falta apenas 1, 2 ou 3 semanas para isso, é porque está tudo pronto, na verdade. São só os preparativos finais para a explosão, o teste de sua arma nuclear. Como era de se esperar por parte deste governo, governo Biden-Obama, a culpa, claro, é de Bolsonaro. Quer dizer, de Donald Trump, mas é quase a mesma coisa. Aqui a esquerda culpa Bolsonaro por tudo, inclusive pela inflação mundial, pela pandemia, etc. e tal. Lá, a culpa recai sobre Donald Trump. A culpa de um tratado, de um acordo que na verdade ninguém assinou e que não deu em nada, pois a Casa Branca acaba de confirmar que mais dia menos dia o Irã testará a sua bomba atômica. Mas por que a Casa Branca ou o governo Biden culpam Donald Trump? Porque ele saiu do chamado Acordo Nuclear, ou JCPOA, com o Irã em 2018. No dia 8 de maio de 2018, Donald Trump anunciava ao mundo que os Estados Unidos estavam se retirando de um acordo que não funcionava, que não tinha resultado prático nenhum e impunha sanções ao Irã. Sanções para evitar que o Irã continuasse recebendo dinheiro para aprimorar o seu parque nuclear, suas centrífugas e finalmente desenvolver a bomba atômica. A alegação do presidente norte-americano é que o
o tratado, o acordo nuclear, era reduzido, ou melhor, respeitava um período apenas, ou deveria ser respeitado por um período, coisa que venceria, por exemplo, em 15 anos. Naquele acordo assinado por Obama, quer dizer, dizem que é assinado, mas, claro, as informações verdadeiras dizem que ninguém assinou esse acordo, nem o Irã, nem o P5+1, as nações que fizeram o acordo com o Irã, ou seja, Estados Unidos, Reino Unido, França, Alemanha, Rússia e China. Ninguém assinou o tal acordo, mas o documento norte-americano, com mais de 100 páginas, dizia que em 15 anos o Irã poderia, enfim, voltar a trabalhar o seu parque nuclear. Em troca, o Irã agora abandonaria toda e qualquer pretensão, agora em 2015, abandonaria toda e qualquer pretensão de ter a sua bomba atômica e poderia voltar às graças da comunidade internacional, negociar os seus produtos, o seu petróleo, sem nenhum embargo. Bem, Donald Trump disse que isso não funcionou e então, em 2018, ele se retirava do acordo que nunca foi assinado, para, enfim, impor sanções que poderiam, sim, retardar ou refrear o ímpeto do regime iraniano. Acontece que os outros países, Reino Unido, França, Alemanha, Rússia e China, nunca pararam de negociar com o Irã e nunca respeitaram os embargos econômicos propostos por Donald Trump. Assim, os Estados Unidos retiraram-se do acordo, mas outros países continuaram financiando o Irã com muita grana e tecnologia. E aí está o resultado. A Casa Branca anuncia que o Irã está a um passito de galo de explodir a sua primeira bomba atômica num teste nuclear subterrâneo, provavelmente. Mas aí pergunta-se como é que ficam as coisas. Como que ficará, por exemplo, a relação entre Irã e Israel, depois que o Irã anunciar com sucesso ter feito seu primeiro teste nuclear? É claro que as relações, que já são para lá de tensas, ficarão extremamente perigosas. Porque não é novidade para ninguém que o Irã deseja apagar Israel do mapa, ou riscá-la do mapa. Isso tem sido declarado pelo regime dos ayatollahs desde o começo dos anos 80. Depois de 79, quando os mulás tomaram o poder, o Irã passou a declarar-se descaradamente como inimigo número 1 de Israel. Ahmadinejad, que foi presidente do Irã, amigo de Hugo Chávez, todos os amigos provavelmente lembram dele, disse textualmente: o Irã apagará Israel do mapa. Mas como? Bem, é preciso ter uma bomba atômica. Então, se logo mais, daqui a alguns dias, o Irã anunciar que tem a bomba atômica, ele estará dizendo também que tem condições, finalmente, de realizar o seu sonho sagrado e religioso, riscar Israel do mapa. Digo religioso porque os mulás iranianos acreditam que o último profeta do Islã, o Mahdi, aquele que eles esperam, só voltará, só aparecerá na Terra depois que o último judeu for exterminado, mas também os cristãos. Então, misturando religião, esta crença na volta do último profeta do Islã com a destruição de Israel, mais a bomba atômica, temos um cenário bastante quente pela frente, é claro. Agora, em relação a esta atitude do governo Biden de culpar Donald Trump, será que ela tem alguma procedência? Bem, eu fiz questão aqui de passar em revista algumas matérias de alguns poucos anos atrás, como, por exemplo, uma publicada em 11 de setembro de 2019, no American Thinker, intitulada Como o Acordo de Obama com o Irã Financiou o Terrorismo. Ela foi assinada por Ainaz Amir
e Kevet Teri. E dizia mais ou menos o seguinte, mais ou menos porque a minha tradução aqui é um tanto quanto complicada, mas eu vou ler só um pedacinho. Dizia: em 2015, o regime comeinista iraniano recebeu até 150 bilhões em suas contas bancárias do governo Obama. Esse dinheiro inesperado foi fornecido através dos termos do Plano de Ação Abrangente Conjunto, ou seja, o acordo nuclear do Irã. Este jorro de dinheiro ocidental fluiu diretamente para o financiamento do terrorismo, embora especialistas e dissidentes iranianos tenham alertado repetidamente que o dinheiro não seria gasto com o povo iraniano, mas sim enriqueceria o regime repressivo e financiaria seu governo, numa guerra proxy na região. A administração Obama acedeu desajeitadamente aos termos mais perigosos de qualquer acordo já promulgado pelo mundo livre contra seus próprios interesses. O acordo nuclear do Irã deu dinheiro essencial para sustentar o regime e sua criminalidade. Desde que essa enxurrada de dinheiro foi liberada, milhões de dólares foram contrabandeados pelo Irã todos os dias. A maior parte do dinheiro foi gasto nas guerras do Irã na Síria, Líbano, Iêmen e outros países do Oriente Médio. Bem, esta matéria não especifica exatamente os gastos e deixa de fora, por exemplo, investimentos em centrífugas modernas. Mas hoje, já que o Irã, ou melhor, que a Casa Branca anuncia que o Irã está próximo da sua bomba atômica, podemos entender, claro, que esse dinheiro, grande parte desse dinheiro, foi para construí-la. Pois bem, a alegação dos democratas é que o acordo era muito bom porque o Irã permitiria ser inspecionado pela Agência Internacional de Energia Nuclear, ou Energia Atômica, coisa que não aconteceu. Daí porque supõe-se que só o Irã teve vantagens no acordo de 2015. Portanto, se Donald Trump saiu do acordo, teve tanta influência como se tivesse permanecido. O Irã já tinha decidido, com o apoio de várias nações, inclusive os Estados Unidos, que sim, levaria adiante o seu projeto nuclear, porque afinal dinheiro para isso não faltava. Outra matéria bastante interessante, essa um pouco mais antiga, foi assinada por Adam Turner em 21 de maio de 2016, pouco depois de Obama ter assinado o acordo. Foi publicada no American Thinker em 21 de maio de 2016. Lá pelas tantas, diz Adam Turner o seguinte: não existe um acordo comum entre Estados Unidos e República Islâmica do Irã. Os Estados Unidos têm um documento de 159 páginas que afirma detalhar o acordo com o Irã. O Irã, por sua vez, rejeitou esse texto. Em vez disso, os mulás iranianos aprovaram sua própria versão do acordo nuclear, com mais de 1000 páginas, que, entre outras coisas, tira a capacidade dos Estados Unidos de retornar sanções, proíbe inspeções de instalações militares dentro do Irã, o que de fato foi respeitado. Nunca mais se ouviu falar de inspeções nucleares da Agência Internacional no Irã, Agência Internacional de Energia Atômica no Irã, e proíbe também que militares iranianos fossem sancionados pelo governo Obama. Proíbe, inclusive, entrevistas da Agência Internacional de Energia Atômica com oficiais militares e cientistas iranianos. Pede ao Irã que fortaleça seu arsenal militar e de mísseis, o documento, e condiciona a Convenção de Urânio Enriquecido e pede o desmantelamento do programa de armas nucleares de Israel.
Ou seja, os Estados Unidos apresentaram um documento com 150 e tantas páginas e o Irã outro documento em persa de 1000 e poucas páginas. Um não tinha nada a ver com o outro. No entanto, nenhum nem outro foram assinados. E os dois, parece, foram tratados como verdadeiros. Só que ambos eram peças de ficção. No entanto, o que prevaleceu foi o nome. Há um acordo nuclear. Mas ele está baseado em qual documento? No iraniano ou no americano de Obama? É claro que estava no iraniano. Porque, afinal, está aí, repito novamente, a confirmação da Casa Branca. O Irã está logo aí a um passito de galo para anunciar a sua bomba atômica. Bem, tudo isso foi confirmado no dia 27 de maio de 2018 no Gatestone Institute, o maior think tank conservador do mundo, numa matéria assinada por Amir Taheri, que é iraniano, inclusive. Ele dizia: o acordo nuclear, ou JCPOA, carece de uma versão universalmente reconhecida, vindo em 3 versões diferentes, 2 em persa e uma em inglês, aquela de 150 e tantas páginas de Barack Obama, com diferenças significativas entre elas. Em seguida foi negociado entre o Irã e o chamado P5+1, Estados Unidos, Alemanha, França, Reino Unido, Rússia e China, um grupo sem status legal, sem declaração de missão e sem prestação de contas a ninguém. Em terceiro lugar, foi assinado por ninguém e nenhum gabinete e nenhuma legislatura jamais o debateram, muito menos o aprovaram legalmente. Finalmente, tanto o Irã quanto o P5+1 violaram repetidamente seus principais aspectos de ambos os documentos, aquele em persa e o em inglês. Bem, então, na verdade, o que se trata aí é o seguinte: não existe um documento formal assinado pelo 5+1. O que existe é um termo sagrado, acordo nuclear, que não prestou contas a ninguém, mas ai daquele que ousasse ser contra este termo sagrado, acordo nuclear. Bem, se perguntasse o pacato cidadão, mas o que é esse acordo nuclear? Esse acordo nuclear é uma tentativa de trazer o Irã para a comunidade internacional em troca dos ayatollahs abandonarem esse desejo de ter uma bomba atômica para riscar Israel do mapa. Ok? É isso, beleza? Pois é. Só que se o pacato cidadão perguntasse quem assinou, ninguém. Onde isso é discutido? Em lugar nenhum. Nos gabinetes apenas. Ou melhor, no pântano. No fundo do palco. Naquela parte escura, onde ninguém é visto. Perceberam? Mais uma matériazinha, esta saída também no Gatestone Institute, publicada em 21 de junho de 2018, assinada por Jadish Singh, este árabe. Diz o seguinte: por que as democracias devem apoiar a dura política dos Estados Unidos para o Irã? Vou ler apenas os tópicos. Na semana passada vieram à tona detalhes sobre um segundo edifício no local de Parchim, envolvido em trabalho de grandes explosões, relacionado a armas nucleares em uma câmara explosiva. Parchim é onde o Irã realizava seus testes nucleares naquele ano de 2018. Havia também evidência de que o local secreto de enriquecimento de urânio estava sendo construído para produzir
arma de destruição em massa. Outro tópico. É hora de todos se juntarem aos Estados Unidos e ao presidente Trump em seus esforços para impedir que a República Islâmica do Irã tenha os meios para tornar-se uma potência nuclear de pleno direito. Bem, a matéria iniciava dizendo o seguinte: o anúncio do presidente Donald Trump em 8 de maio de que os Estados Unidos estavam se retirando do plano de ação abrangente conjunto, o acordo nuclear, e considerando novas sanções ao Irã é um passo na direção certa para defender o país contra o crescente programa de armas nucleares do Irã e o objetivo aberto de destruir tanto Israel quanto a própria América, ou Estados Unidos, como queiram. Além disso, na semana passada veio à tona um depoimento do fundador e presidente do Instituto de Ciência e Segurança Internacional, David Albright, dizendo que o Irã tinha projetos para a produção de todos os componentes de armas nucleares, a localização dos locais planejados para testes de armas nucleares e detalhes sobre um segundo edifício no local de Parchim envolvido em trabalhos de alta explosão relacionados a armas nucleares em uma câmara explosiva. Este edifício não foi visitado pela Agência Internacional de Energia Nuclear da ONU. Não foi, porque o acordo de Obama aceitava esta, digamos assim, liberdade do Irã em não ser inspecionado de quando em quando. Havia também evidência direta de que o local secreto de enriquecimento de Fordow estava sendo construído para produzir urânio para armas nucleares. Pois é, temos mais alguma coisa aqui. Em 8 de agosto de 2018, uma matéria intitulada União Europeia não consegue neutralizar sanções dos Estados Unidos contra o Irã, assinada por Soren Kern, também no Gatestone, dizia que, embora o governo de Trump estivesse impondo sérias sanções ao Irã, essas não tinham o efeito desejado porque a Alemanha, França, Reino Unido, sabe como é? China, Rússia, também a Índia, estavam nem aí para sanções. A Índia, porque importava o seu petróleo basicamente do Irã, pelo menos em termos de 80%, 90% do Irã. A Índia foi contra as sanções impostas por Donald Trump. A Alemanha, não preciso dizer, governada por Merkel, tinha um interesse muito especial, inclusive, na produção, ou melhor, no parque nuclear iraniano, porque a Alemanha fornecia equipamentos pesados para as centrífugas iranianas, inclusive isso. Bem, e agora então está aí o governo Biden anunciando que o Irã pode sim testar a sua bomba atômica daqui a alguns dias. E a culpa recai sobre Donald Trump. É o mundo da hipocrisia que vivemos. Porém, a notícia é bastante preocupante, porque independentemente dos dias que faltam para o Irã anunciar a sua bomba atômica, pode ser uma semana, 2, um mês, um ano, o fato é que ele acabará assim anunciando. Para terminar, uma noticiazinha bem pequena, saída também no Times of Israel hoje. Presta atenção. Homens e mulheres que servem nas Forças Armadas dos Estados Unidos, informou o Pentágono, estão proibidos de viajar de licença para países na área de responsabilidade do Comando Central dos Estados Unidos, cuja sigla é AOR, que inclui, atenção, Israel. Isso foi divulgado, como disse, no Times of Israel. Bem, o que isso quer dizer? Quer dizer que militares judeus, militares norte-americanos judeus, que passam eventualmente dias de férias em Israel, estão proibidos
de ir ao seu país, ou aquele país. Outros, então, por questões religiosas, com alguns dias de folga, que desejam visitar a Terra Santa, também não podem. Está expressamente proibido todo e qualquer militar norte-americano passar alguns dias em Israel. O que isso quer dizer? Não, eu não sei, mas a alegação do Pentágono é por conta da pandemia. Para evitar que os militares americanos peguem o Covidão. Você acredita nisso? Até depois, se Deus quiser.